E só para todo mundo entender um pouquinho mais o que é o H. pylori, né? Acho importante explicar. A H. pylori é uma bactéria que gosta de meio ácido, então no nosso estômago ela praticamente só vive, no nosso corpo ela praticamente só vive no nosso estômago. Ela é muito resistente em relação ao ácido, ela gosta do ácido. E a gente é contaminado através de alimentos e água contaminados, né? Então, não é... As pessoas sempre perguntam sobre beijo, essas coisas. Não. Mas mesmo em relação a alimentos contaminados. Fecal oral na transmissão. Então, a preocupação justamente da bactéria é sobre a questão da gastrite, que é a principal causa. Gastrite úlcera. E é comum, não sei se é comum ou não, criança ter gastrite? Pode acontecer, principalmente pela questão dos alimentos, né? Os pais, às vezes, hoje em dia, muito pela vida moderna, corrida, é frequente que as crianças consumam cada vez mais alimentos industrializados, ultraprocessados, que com muito conservante, muito salgado, muita gordura e que acaba machucando aquele estômago, né? Então pode sim, muitas frituras, então pode acontecer de ter gastrite ainda na infância. E o tratamento é o mesmo para o adulto? Muito parecido, muito parecido sim. Muito parecido, sim. E o adulto trata o H. pylori, então a criança, mesmo que seja... Também trata quando tem diagnóstico, trata. Tá. Da mesma forma também. Com antibiótico e o remedinho para tirar acidez. Maravilha. Tá certo. E o remedinho para tirar a acidez, entendi. E até esqueci a outra pergunta. Eu tava aqui pensando que os 2 últimos episódios foram legais e vai ficar muito bom com o teu nessa. Parece uma sequência até. Porque a gente falou de seletividade alimentar, depois nós falamos sobre alergias, né, em geral, também falamos muito sobre alergia alimentar, mas se falou muito sobre essa alimentação. E crianças que são extremamente seletivas, né, só comem um tipo de comida, vamos dizer assim, tem, de repente, uma tendência maior a ter algum probleminha de estômago, né? Aí tem as questões funcionais, tem questões de intolerâncias mesmo, né? E tem questões alérgicas. E aí, se a gente for falar, por exemplo, crianças atópicas, né? Como eu falei ali no comecinho da nossa gravação. As crianças atópicas, as crianças alérgicas, elas podem ter o que a gente chama de esofagite eosinofílica. É o aumento de eosinófilos no nosso esôfago, que pode causar até estreitamentos. Então a criança começa a ter dor de esôfago, dor no peito, começa a ter, às vezes, dificuldade do alimento passar. E isso é uma reação, como se fosse uma reação alérgica, né? Que ocorre ali dentro é uma inflamatória, que ocorre ali no esôfago. Então a gente faz biópsias do esôfago, do estômago, do duodeno, faz a pesquisa de eosinófilos, e dependendo da quantidade dessa célula, é uma célula que vai ser presente nas células do esôfago. Então, dependendo da quantidade dessas células de eosinófilos, a gente dá esse diagnóstico e aí o tratamento, que vai ser também com remédio para tirar acidez, geralmente associado com, na maioria das vezes, corticoide, né? Então, que é um dos tratamentos para alergia. Sim. Né? Então aí já chama doutora Natália. A Natália que senta aqui para ajudar. Aí tem a questão da intolerância ao glúten, que está cada vez mais frequente por diversas causas. E aí vai desde agrotóxicos, transgênicos, enfim. Mas a doença celíaca é a intolerância ao glúten, que o diagnóstico padrão ouro é a biópsia do duodeno, para nós sabermos se tem as células normais ou se estão com atrofia, né, das vilosidades, as células que fazem a absorção. Então, através disso, a gente fica sabendo se aquela criança vai poder comer glúten ou não, né, se ela precisa parar, e no caso da doença celíaca, realmente tem que parar, porque é uma doença que traz no decorrer da vida muitas alterações quando isso não é seguido. Então, tem desde alterações de crescimento, alterações ósseas, maior risco de desenvolver câncer, como linfoma, diarreia crônica, dor abdominal, alterações menstruais e de fertilidade nas mulheres, acne em excesso. Então, é um diagnóstico de depressão. Então, é um diagnóstico que realmente precisa ser feito o quanto antes, quando há suspeita.
E obesidade infantil, ela aumenta também a possibilidade de ter várias alterações gastrointestinais. Sim, também, não é tão solicitado, não tem porquê, não tem motivo de fazer endoscopia especificamente por conta de obesidade em crianças, mas em geral, se há uma alimentação não tão indicada que leva a criança a ganhar peso por algum motivo, ela pode desenvolver sintomas, né? Quanto maior o peso, maior desconforto, principalmente em relação a refluxo, então pode sim ser necessária endoscopia nesses casos. E criança que emagreceu assim muito rápido também, é algo que chama atenção para fazer esse exame? Também chama, né, não, nem sempre pela questão, por exemplo, em adulto quando emagrece de repente, a gente pede o exame na suspeita de ter câncer, né? Uhum. Em criança não é tão comum. Em criança, normalmente se pensa em uma parasitose que está acontecendo, né? Alguma coisa psicológica. Mas em alguns casos, sim, selecionados, pode haver necessidade de investigação do que está havendo no aparelho digestivo.